Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com o meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, ainda mais um papo bom que a gente vai ter hoje. Toma muito suplemento, Rodrigo? Ah, É bom, né? Ajuda? eu tenho. Pior que eu tomo tanto, porque toma tanto tempo da minha manhã para ajustar tudo, e depois à tarde também tem que tomar à tarde, porque eu tenho um nutricionista que fica me passando um monte de coisa, cara. E fica botando coisa de manhã, tarde, noite. Aí às vezes eu me enrolo à tarde. Por que não põe tudo no mesmo momento? Toma tudo junto, né? A gente vai falar também sobre isso. Por que não põe tudo no mesmo momento, né? Toma logo de uma vez e Não pronto, pode, já mas mata, tanto já dá o faz, check. É. Eu acho também. Vamos desvendar vários mitos aí também, galera, sobre suplementação com o nosso parceiro que já veio aqui, né? Marcando mais uma vez. Vamos dividir o boleto aí, mandar boleto da sala aqui já, né? Porque ele é nutricionista, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Fitoterapia, certificado em Nutrição Esportiva pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, especialista em treinamento do intestino para atletas. Nunca sei o sobrenome. Ângelo? Dyer, vou lembrar. Caramba, Seja Diego, você não bem-vindo aprendeu mais. ainda? Fala que eu sou sócio, quer me mandar um boleto, mas não sabe nem falar meu nome. Difícil, de nome de gente rica é difícil É, falar. outro nível, né? Seja bem-vindo mais uma vez aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez, uma satisfação de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre gosto de repetir isso. Falar sobre nutrição e saúde é o que me move. Eu fiz uma transição de profissão justamente pensando nisso, que eu precisava levar mais informação para mais pessoas conhecerem de nutrição e performance. E desde o dia que eu entrei na faculdade de nutrição, eu falei, eu vou trabalhar com nutrição esportiva, porque é onde eu acredito que a gente pode atuar e melhorar a performance das pessoas também aplicando saúde. Porque uma das coisas que eu detesto falar é que assim, o atleta de alta performance não é saudável. Não, mentira. O atleta de alta performance não é saudável se ele não quiser. Né? Então, as atitudes que ele toma depois do que ele treina que pode levar ele a ser saudável ou não. O esporte sempre vai ser positivo, o treino sempre vai ser positivo e com a nutrição encaixada e com os suplementos na hora certa. Na hora certa. Né? Caramba! Pode ser uma grande... Cara, tá uma máquina. Eu tô aprendendo, tá vendo? Vindo bastante aqui, a gente vai ficando bom. Cara, perfeito. Você sintetizou. É isso, galera. É isso, Fechamos valeu. o podcast. Até o aqui. próximo episódio. Assine aqui, ative o sininho. Vamos lá. Rapidinho, antes disso, Ângelo, o Ângelo, além de nutricionista, também é atleta. A gente não falou da vida dele ainda. Depois vão ter outros episódios pra gente falar também, mas já sintetiza. Além disso, você vai pra prática, seu currículo esportivo, o que você tem de prova pela frente ainda? Eu sempre gostei desse skin the game, né? Eu acho que é fundamental. Eu falo que você não precisa ser muito bom no que você faz, nem obrigatório de fazer, mas vai lá entender. Se você não quer nem fazer, vai lá na prova, vai lá e ver o que o seu atleta está passando, sentir isso é muito bom. Então, sempre que eu, fui sempre apaixonado por esporte, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sou faixa marrom de judô, eu já fui campeão brasileiro de canoa havaiana, e o endurance, na pandemia, entrou na minha vida, eu comecei a correr, e foi uma coisa meio que do destino. Né, eu liguei para o meu técnico e falei, cara, eu estou pensando em fazer triatlo, o que você acha, né? Na época ele falou assim, cara, você sempre que você se dedicou e que você quis fazer alguma coisa que você faz bem, manda ver. E eu tinha marcado com um representante de uma loja de suplemento para conversar com ele nesse dia, cheguei na loja, ele virou, a primeira coisa que ele falou comigo foi, cara, você não sabe quem quer comprar uma bicicleta, não? Eu tô vendendo a mina, eu falei, cara, aí comecei e fui pro Endurance. E me apaixonei pelo triatlo e aí já tenho aí, sei lá, 12, 13 capixabas de ferro, já fiz 4, 70.3, quero fazer um full, pelo menos, e não é aquela coisa de eu quero fazer um só, eu realmente me encontrei num esporte, porque eu sempre fui mudando de esporte, porque eu tenho TDAH, então eu tenho um problema de me concentrar naquilo, e agora eu achei o esporte perfeito, eu tenho 3 esportes para fazer, em vez de um só, então eu nunca vou enjoar de um só, eu sempre vou me concentrar naquilo, e realmente, começou também a me gerar essa grande conhecimento. Eu gostei de estudar demais, que eu vi que realmente a Fórmula 1 da nutrição está no Endurance. Quando eu comecei a ver os nutricionistas do Tour de France e com o advento digital, que eu tive a capacidade de estudar com eles, né? Eu fiz uma mastermind com Asker Jackedrup, um cara que eu sempre li nos artigos e citei na minha monografia mais de 20 vezes os artigos dele. Esses últimos dias eu fiz uma aula com o nutricionista do Pogacar.
Então, tipo assim, são coisas que vão trazendo esse conhecimento e cada dia eu gosto mais, né? Eu gosto de estudar demais desse assunto. E suplementos nesse assunto é o que é um grande hype e chama muita atenção, né? Quando a gente fala de suplemento, é sempre onde tem mais like, mais curtida e mais pergunta dentro da nutrição. É interessante. Porque a suplementação acho que seguiu o mesmo caminho do medicamento ali. Surgiu, né? Pô, isso aqui melhora tal coisa, só que chega um momento que meio que não tem mais o que inventar muito inovador, assim, aí surge muita coisa, né? Pessoas que precisam vender, querem... Sim. Enfim, então a ideia é a gente discutir essa questão. Tu acha que tá um excesso de suplemento hoje em dia? Eu acho que onde o marketing chega, vai ter excesso, né? Sempre o marketing, ele vende pela dor, né? Então ele vai te falar... Exatamente. Então... Isso vem de Hollywood, né? Desde o Darth Vader contra o Luke Skywalker, né? Eu preciso do bem e o mal para me ter o antídoto, né? Então eu vejo... Exatamente. Então o que a empresa vai? Ela prega o caos e fala assim, olha, eu resolvo com isso, né? Então é dessa forma que a gente vê o marketing. E nós nutricionistas esportivos, jamais eu quero falar mal de marca, só quando elas fazem grandes loucuras que eu tenho que criticar por respeito à minha profissão. Mas a gente vive meio que nesse abismo entre o marketing e a ciência. Eu gosto de dizer que você não precisa ser aquele mínimo ali, aquele exército de só ciência, porque nem todo mundo é um rato de laboratório, a prática ela te traz muito, a vivência no esporte te traz entender que em alguns momentos, isso não funciona cientificamente, mas o placebo que isso traz, caramba, eu preciso disso. Então, é também entender um pouco disso e respeitar também e entender até onde vai o marketing. O cara quer vender, ele tem que pagar o boleto dele no fim do mês. Então, às vezes, é andar nesse abismo. Eu acho que o nutricionista esportivo anda com a mão cá na ciência e uma mão cá no marketing e andando ali pelo meio para levar o paciente para o melhor caminho. Falando em placebo, quando eu queria emagrecer, me deram L-carnitina. Eu fiz uma prova em biatlon, eu tinha 18 anos, sei lá, 17 anos. Fiz um biatlon e levou Carnin, se não me engano, a marca, sei lá, olha, não pode falar marca aqui. Nem sei se existe mais. Não deve nem mais existir. Nem existir, mas eles patrocinaram a prova e deram L-carnitina. Eu tava querendo emagrecer, comecei a tomar aquilo e tava emagrecendo. Sim. Fazendo dieta, treinando, né? Imagina! Nossa, estou emagrecendo! Imagina, com déficit calórico lá no alto e o problema era a L-carnitina. Que tava ajudando. Caramba. Você vê que ainda vende, e ela teve um estudo novo que teve um resultado só que com a dose assim que você não consegue nem comprar e nem tomar. Né? Aí levantou de novo essa probabilidade e veio nessa onda, que isso é uma das coisas que eu critico da soroterapia, que as pessoas ficam falando, não, com soroterapia eu consigo chegar numa quantidade de L-carnitina que seria suficiente ao emagrecimento. Não temos estudos comprovando isso, mais uma vez, tá? É o que eu gosto de falar da conta de papel. Às vezes é muito fácil você gerir o negócio do outro, né? Porque você pega ali e faz a conta, esse cara não tá ganhando. É mais ou menos como a empresa de suplemento trabalha. No papel, é lindo. Porque se você olha realmente o sistema que ela pode fazer, trazer maior oxidação de gordura para o jogo e fazer você usar mais gordura como fonte de energia, caramba, isso funciona bioquimicamente. Mas, infelizmente, na hora que passa pelo intestino, vai para o sangue, na prática. A galera entender, a carnitina, ela meio que pega a gordura e põe para dentro da mitocôndria. Seria um transportadorzinho que levaria para onde vai queimar. Eu cheguei a ler que não é porque tu toma mais que tu vai levar mais gordura. Perfeito. Então tem coisas dentro do nosso corpo, que é o que muitas vezes acontece, que a gente não consegue aumentar os estoques tomando mais. O corpo simplesmente vai fazer xixi caro daquilo. Né? Então, não por aí isso, que a de forma dinâmica. Quando você está no dinamismo, né, quando começa a fazer as relações ali de liberações hormonais, e às vezes não é bem assim que funciona na prática, né? Sim. E falando então de suplementos, se tu fosse botar uma função pro suplemento, porque chega muito pra gente, assim, o atleta tá treinando, eu quero tomar creatina, mas eu vejo o cara não tá com a dieta ajustada, às vezes não tá com uma rotina de treino bem ajustada, ele quer sempre... A galera quer sempre a pílula mágica ali, né? Eu não colocaria ele como uma pílula mágica, mas como a cereja do bolo. Né? Eu acho que dentro da pirâmide alimentar, o suplemento ele tem que estar lá na pontinha. Então você tem que arrumar muita coisa antes para chegar que o suplemento faça uma grande diferença. Porque se a gente pegar os grandes estudos dos melhores suplementos que a gente tem, a mudança não passa de 5% na performance esportiva. Então, se você pegar um corredor de 10 quilômetros,
Eu mudar o tempo dele de 1 hora para 59 minutos, isso não mudou nada na vida dele e ele gastou uma fortuna por estar usando um tipo de suplemento. Então, vamos por partes. Você bebe a quantidade de água certa? Água é de graça, às vezes, né? Então. Você tem sua dieta equilibrada, Aí, você depende, come... no aeroporto quanto custa a água? 30 reais. Depende de onde se compra, né? Por isso que eu falei, às vezes é de graça. Às vezes. Então, você, tipo assim, eu falo isso pro meu paciente, cara, você dorme bem? Você come bem? Você se alimenta? Perfeito. Você bebe água bem? Então, calma, vamos consertar toda a base piramidal, que é muito maior, né? E eu sempre falo isso, como nutricionista, eu tenho que prezar sempre com o alimento primeiro. O suplemento eu coloco ele como uma facilidade logística, né? Eu teria que comer 200 gramas de frango para conseguir bater 27 gramas de proteína, onde eu bato num scoop de whey. Olha a praticidade que eu tenho no dia do Rodrigo mexido, que eu preciso comer 25 gramas aqui rápido, não tenho tempo para preparar meu super frango. Pum, misturei, tomei. Tá feito. Então o suplemento eu vejo ele muito mais como adequação e praticidade e sustentação a uma dieta que não é capaz de ser feita por alimento. Exemplo, Michael Phelps, 8.000 calorias. Caramba, como é que eu vou botar tudo isso em alimento? Comer. Que estômago tem para comer isso? Um avestruz? Não. O problema é que ele posta que ele come 4 pizzas, 10 hambúrgueres, aí... Pois é, mas você viu o seriado dele todo? Não. No primeiro ciclo, o nutricionista permitia isso. Dele bater as 8.000 calorias de qualquer forma possível. Com pizza, com lasanha, com hambúrguer, nananana. Ele vai para as Olimpíadas e não ganha todos os ouros. No segundo ciclo, nos outros 4 anos, é trocado o nutricionista e o nutricionista fala assim, não, nós vamos bater as 8.000 calorias, mas não vamos bater com qualidade. Mas Coincidência ou não... Mas o que a gente ouviu que fixou para todo mundo é isso. Mas esse que é o mal da internet. Milkshake, pizza exatamente, é o que eu falo. É o estudo lá do Sermonte do Monjaro, né? Só vê a notícia. Monjaro perde 20%. Não leu que em 18 meses. Então, tipo assim, as pessoas querem essa facilidade. Por quê? Quem não quer comer pizza e ser campeão olímpico? Né? Então eu pego isso pra mim e levo como verdade. Muito mais melhor. gostoso de ouvir, Por né? que eu vou comer frutas, cereais, né? E vegetais? E sobre essa questão do suplemento, então, meio que tu monta a dieta ali e bota o suplemento se necessário, mas isso. As pessoas não... Chega alguém pra te reclamar, esse Nutri não passou pra mim o super pré-treino pra me dar disposição, tu sofre muito com... Cara, se você não passa no suplementos, você não é bom. Ainda mais hoje com o advento da internet, você chega mais tirando do que botando, né? Porque o cara já chega e fala assim, eu tenho isso aqui de suplemento, se vira e bota, eu falo assim, pô, mas então por que tu veio aqui, cara? Faz o seguinte, faz como você quiser. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui e vamos ver se a gente consegue aproveitar o que você tem aí. Então, muitas vezes é assim. Lógico que os suplementos são bons e a gente, se usar da maneira certa, você vai ter benefícios em cima disso. E tem coisas que a gente não consegue ter concentrações nos alimentos. Por quê? Ainda mais, por exemplo, quando a gente fala de manipulados, né, da farmácia magistral. Muitas vezes, o ativo que leva ao benefício é um extrato que tem dentro do alimento. Tá. Por exemplo, cúrcuma. O que eu tenho na cúrcuma que pode ser positivo ali no anti-inflamatório? A curcumina. Tá. Então, é a curcumina na cúrcuma que vai trazer. Quando eu pego a cúrcuma pura, eu tenho ali 5, 6, 7% de curcumina. Então, eu precisaria comer, sei lá... Nossa, 1 quilo de cúrcuma que eu não consigo comer para ter o benefício. Muito isso acontece, por exemplo, na beterraba. Né? Qual o benefício? O nitrato. Pô, Só que eu preciso comer 600 a 800 gramas de beterraba para ter 400 miligramas de nitrato. Né? Então, tipo assim, o suplemento ele é justamente para concentrar essas quantidades que a gente precisa para ser ergogênico, tá? E então ele facilita o meu dia a dia, mas mais uma vez eu faço questão de frisar. Cereja do bolo. Não adianta nada eu dar o melhor suplemento para o cara que tem a pior dieta. Ele não vai performar. Ele vai jogar dinheiro fora. Perfeito. Acho que essa consciência na galera, né? Primeiro ajeita os hábitos, né? Suplemento não é o que vai fazer a grande diferença, né? O Rodrigo não tá assim porque ele toma o batida dele lá de manhã cedo, porque ele treina há 20 anos, aí é a mesma coisa. Mas você me lembrou uma coisa engraçada, Diego, porque quando eu formei, eu era o senhor ciência, né? Artigos, o cara vinha, olha aqui, ó, você não pode tomar essa glutamina pela manhã, não serve de nada, gratidão aonde, não sei o quê. E eu aprendi com o tempo que
rotinas também são criadas através de processos e hábitos. Legal. Né? Você me lembrar uma coisa, o Rodrigo com o sucão dele da manhã, por exemplo, shot matinal. Serve para alguma coisa? Não, então. né? Que ninguém nos escuta que vem de shot. Mas, cara, isso liga o dia saudável dessa pessoa. Se ela tomou o shot matinal, ela fala, opa, daqui para frente eu não posso errar. Tomei meu shotzinho com limão, gratidão, glutamina e vamos ali ser saudável o resto do dia. Então eu aprendi também que quando você envolve comportamento e quando eu escuto falar assim, não, eu sou nutricionista comportamental, eu falei, quem não é? Tem que fazer faz parte. Não existe nutrição sem comportamento. A alimentação faz parte de um convívio há muitos e muitos anos. Então, todo um comportamento envolve uma nutrição. Então, se você tem ali também gatilhos comportamentais que vão levar essa pessoa a ser saudável, para que tirar? Você não faz mal. Agora, se fizesse mal, né? Você fala, não, isso aqui, meu amigo, pelo amor de Deus. Para de... Mas tu deixa ela consciente disso, ó. Deixo. Eu sempre gosto de explicar o seguinte, ó. Isso não vai te trazer todo o benefício, mas eu explico ela isso. Legal. E às vezes eu falo assim, volta 2 consultas depois, parei com aquilo lá. Legal. Então, tipo assim, não fui eu que pedi para tirar. Ela por isso que eu gosto de explicar que a pessoa começa a entender o porquê não usar. Fala, pô, estou jogando dinheiro fora, estou gastando meu tempo, é um puta tempo de manhã para esquentar essa água, espremer esse limão, botar 5 gramas de glutamina. Aí ela falou, pô, é muito melhor tomar o que funciona e treinar, que eu vou chegar lá com isso mais digerido e vai ser melhor. Eu vou dizer que é bom, porque o Ângelo fez o que eu economizasse 5 minutos da minha rotina de manhã. Imagina, 5 minutos por dia. Quais as contas? 5 vezes 5 é 6. 5 vezes 3, 30 vezes 4. É vida aí, ó. Caraca, quantas horas ali no mês eu economizei, tirando aquilo que não precisava no contexto. Mas a tapioca ainda mantém. Eu só troquei a pasta de amendoim, lembra? Era pasta de amendoim, abacate. Caramba. E whey, um shotzinho de whey. Vamos trocar um pouquinho isso aí. Aí veio só ser a banana amassada veio mel, eu ainda mantive a base da tapioca, mas quando eu viajo não tem a tapioca, é só a banana amassada com aveia e mel, tá? Comia gordura antes do treino, Rodrigo? Gordura, proteína. Ele fazia um mega lanche, falei, pô, esse cara tá fazendo ultra maratona ou corrida? Vamos falar de suplementação. Tu toma suplemento antes do treino? Cafeína, como é que tá? Hoje eu tenho o nitrato e um pré-treino que é o pré-treino da Dux. Cafeína. Para provas e treinos específicos a gente tem o manipulado, né? E o Ângelo, hoje a gente tirou cafeína dos estimulantes da pré-atividade, né? Ângelo, você pode explicar o que eu faço, por favor, né? A cafeína eu gosto também, cafeína eu acho legal. Porque o grande problema é o seguinte, o suplemento de prateleira, não criticando eles que eles são bons também, só que eles têm que atender todos. Tá. Então, eu tenho ali um bolo de genética que funciona com uma coisa e um bolo de genética que funciona com outra. Quando eu boto um suplemento na prateleira, eu não posso fazer ele só funcionar pro dia. Eu tenho que fazer ele funcionar pro dia, pro Ângelo, né, pro mais geral possível. Então eu coloco tudo, aí vira aquela miscelância, sacou? De coisa que vai atirar para tudo quanto é lado. Às vezes a gente vê coisas até angonistas, por exemplo, vasodilatadores com cafeína, que é vasoconstritor. Então eu tô atirando pros dois lados. Aí o cérebro não sabe nem o que quer naquele momento. Pô, o que eu faço? Eu uso aqui a arginina ou a cafeína que esse cara botou? Então, tipo assim, por isso que em algum momento, quando a gente vai numa precisão, talvez manipular alguns suplementos seja mais interessante, que a gente vai para aquele caminho que a gente quer realmente levar. E com o estudo, eu percebi que o melhor efeito da cafeína dentro do endurance é tirar a sensação de esforço. E quando eu vou largar, eu ainda não tenho sensação de esforço. Eu tô zero, vou largar cheio de energia que eu tô comendo no carboidrato. Pelo contrário, a frequência já E nervoso com aquela largada, né? Ainda mais ansiedade. Quem é experiente também, não, mas ainda mais antigamente que não era essa largada de 8 em 8, que era aquele porradeiro. Então, ansiedade, daquela dorzinha de barriga bem na largada. E ainda tem isso, pode te levar ao banheiro, porque ela é estimulante ali ao sistema digestório. Então eu falo, poxa, vamos tirar essa cafeína e vamos usá-la de um momento estratégico, né, no terço final, para aproveitar ali o melhor benefício dessa cafeína. E é justamente isso que eu vou fazendo com meus pacientes. Vou usando o suplemento de maneira estratégica para trazer o que ele busca. Então muitas vezes o cara sai frustrado, que eu tiro alguns suplementos e até falo do momento certo de usar.
Né? Um exemplo que a gente conversou até em off foi o polivitamínico. Nossa, total. 100% dos triatletas ou corredores que chegam para mim tomam polivitamina ad eterno. E a gente sabe que hoje a gente tem estudos que isso até diminui a adaptação. Então, suplemento é bom quando bem usado, na hora certa e no tempo Isso é exato. engraçado, porque quando eu comecei no triatlo, eu passei anos tomando polivitamina, não tinha tanta informação ainda, né? Eu tomava, eu fui no nutricionista, ele, cara, tu já come bem, pra que tu toma isso aí? Eu nem pensava nisso, sabe? Mais vitamina, né? Eu preciso de vitamina para treinar. E essa ideia da dose dependência, né? As pessoas acham que tudo quanto mais melhor. É o que a gente estava conversando da L-carnitina. Só que pô, eu tenho um limite de estoque. Vitamina C. Eu não vou absorver mais do que 500 miligramas. Só vai me dar mais caro aí. Exatamente. Então, tipo assim, é esse tipo de coisa que a ideia leiga perde para um profissional que vai te ajudar. Então, quando você busca um profissional que está qualificado, ele vai entender de bioquímica e vai entender de fisiologia para te ajustar até gastar menos. Né? Então, o que você gastou na consulta vai ser economizado do que você vai deixar de gastar de suplemento inútil. Você não faz essas contas, né? Não faz. Esquece, no nutricionista é caro. É caro. Mas vai numa loja de suplemento e larga 5 consultas. E hoje está mais fácil, né? Porque o Brasil agora está flexibilizando para a chegada de alguns suplementos que antes a gente só conseguia lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Estados Unidos parece que era um pouco mais livre, né? Permissível para alguns. Até quando a gente viajava, a gente trazia aquela mala cheia de suplementação. E eu lembro que até que tomava um chamado Mega Man. Cara, esse era uma bomba de polivitamínico. Isso aqui é bem engraçado do Mega Man. Não, esse Mega Man é sinistro, eu tô fazendo xixi verde. Eu fazia xixi verde. Exatamente, você tá eliminando o excesso que você tá usando. Mas né? era legal. Mas era legal você fazer o xixi do Hulk ali. Meu Deus do céu, esse negócio é sinistro, meu irmão. Xixi verde. Ainda vende esse, Lu? Lá deve vender. Vende ainda. É sucesso do mercado. Era o produto da GNC. Líder de venda. Várias categorias. Agora começaram. O esporte, 60 a mais, idoso, esporte. Pô, o marketing era pesado. Mas realmente era muito legal a sensação de xixi verde. Cara. Era impressionante. E era verde mesmo. Era verde, amarelo, fluorescente. Eu falo assim, é a resposta que está em excesso. Fluorescente. É foda. Mas, então, tu vê muita questão da deficiência da pessoa. Você, tem uma deficiência de vitamina D, suplementa a vitamina D. Perfeito. Não é só, toma aí que vai ser melhor. É isso aí. O suplemento colocado dessa forma com vitamina é justamente encaixe de déficit. Tá. Né? Você não consegue potencializar. Eu vi muito isso aí da vitamina D. Vitamina D é bom. As pessoas queriam ter quanto mais vitamina D, melhor. A vitamina D, o primeiro processo dela é absorver cálcio. Se eu tenho uma vitamina D acima de 100, eu vou ter hipercalcemia. Meu Deus. O que é que eu vou ter? Quebra de osso. Olha a vitamina D em excesso. Eu acho que esses ditados antigos da vovó, eles devem ser respeitados. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Né? Então, ter cuidado da quantidade certa, da adaptação, de você ter um exame bioquímico para analisar se você realmente está em déficit daquilo, se você precisa. Claro que o esportista, ele depleta mais vitamina, ele tem momentos de radicais livres, mas talvez isso é o que o corpo pede. Porque se eu não tiver essa correção do corpo fazer, eu não tenho adaptação. Se eu não tenho adaptação, eu não melhoro. Então, eu inibi 100% um radical livre, eu inibi 100% um déficit que eu gosto, eu digo ao meu corpo que ele não precisa trabalhar. Perfeito. Né? E aquilo vai causar o que a longo prazo? Déficit. Porque ele parou de trabalhar, não está fazendo mais. Perfeito. E eu vou ter que ou botar exógeno pro resto da vida que vai ser ruim, ou não vou ter as adaptações que eu quero. Muito bom. Porque a gente tem essa coisa hoje contra a inflamação, né? A inflamação é sempre ruim, sendo que no exercício a gente precisa gerar essa inflamação, recupera normal, né? Eu gosto de falar isso, assim, se inflamação é tão ruim, não pode treinar, porque inflamar. Treino inflama, né? Só, não, mas essa inflamação é diferente. Falei, essa inflamação é diferente porque ela não bota dinheiro no seu bolso, né? Todo mundo está inflamado. Falei, calma, ainda bem, você está inflamado é porque você está vivo. Né? Então, a dose certa também de inflamar, desinflamar, foi o que você... Né? No episódio passado a gente falou muito sobre ganhar e perder calorias, é justamente isso. Nosso corpo ele até funciona assim. Eu inflamo, desinflamo, inflamo, aqueço, jogo enzimas, né? Está vivo. Se você não está inflamado, você está morto. Boa, muito bom. Perfeito. E até os suplementos que têm evidência, assim, a gente
tem que, não é só porque tem evidência, funciona, então vou tomar, né? Tem muito isso também. Se a gente pegar aí cafeína, creatina, quem mais? Betalanina, nitrato, bicarbonato e nitrato. Os 5 principais, assim, né? E dentro do Instituto Australiano, eles botam o glicerol, que não está no American College. Não, então lá são 6, no American College são 5, que tem nível de evidência A para performance. Glicerol seria tipo um gel... Hidratação. Hidratação. Para hidratação, porque a gente até já fez uma estratégia, para um lugar muito quente, quando a transpira demais, perde muita água, você usa o glicerol para ele fazer uma hiperidratação e perder menos água para o meio. Então, você tem estudos mostrando que tem uma melhora de performance que realmente funciona, só que é um suplemento muito difícil de usar, porque ele precisa de uma diluição muito grande de água, então, geralmente, assim, uma pessoa de 70 quilos tem que tomar 1,6 litros de água antes de largar. Então, Nossa, é muito. Ele perdeu o meu sentido, a gente usou uma estratégia de dividir, tentamos, foi legal, mas, assim, complica. Mas o que você trouxe, Diego, é sensacional. Não é porque é A, que também vai funcionar para todos os esportes. Né? Eu gosto muito de falar isso. Por exemplo, o Endurance, então, de longa distância, a gente tem pouquíssima ou quase nenhuma evidência de suplementos que são positivos. Né? Quando a gente fala, pô, creatina, muito A para muita coisa, muito A para saúde hoje em dia. Hoje, pra você ter uma ideia, em 2023, o artigo mais vendido do Mercado Livre foi creatina. Caramba. Ganhou de qualquer outra coisa, bombou. Aí no mesmo ano foi descoberto os armazéns de creatinas falsas pelo Brasil. Então também tomar um pouco de cuidado que creatina você está comprando, né? Sempre comprar no lugar que é realmente confiado, mas é um suplemento muito bom. Só que aí a gente, por exemplo, pega a creatina para corredores. Os estudos para corredores em contrarrelógio mostram que quem usa creatina fica mais lento, possivelmente pelo peso que essa creatina traz. Tá? Então, quando a gente pensa, opa, então talvez creatina para performance de corredor, né? Não é tão interessante. Aí, em que momento? Pô, esse cara está voltando, ele acabou de sofrer uma lesão, precisa de ganhar um pouco de massa magra para entrar no jogo de novo. De força, talvez. Eu entro com a creatina naquele momento, porque ali eu não estou pensando em melhorar o tempo dele contra relógio, eu estou pensando na saúde cardio, né, na saúde muscular dele, que eu vou melhorar e vou estar ali. Betalanina, mesma coisa. Evidência esportes, onde ela tem mais evidência? Curta duração. O estudo mais longo foi umzinho em 40 minutos, mas a grande maioria em 16 minutos. Quem faz um triatlo ou uma corrida de 16 minutos? Só uma pista de 3 km. Aí, se correr bem ainda, né? Então, se bem que o recorde mundial de 5 foi para baixo. Tá ficando mais rápido. Né? Então, tipo assim, talvez dentro de um esporte olímpico, de um sprint, a gente pode usar betalanina? Pode, esse cara faz treinos de tiros frequente, né? A piramidal dele, nesse período, tem mais treinos de tiro, talvez a betalanina pode ser interessante? Pode. A gente tem estudos que ela baixa também esse pH crônico, que pode ter uma melhor recuperação? Ainda falta evidência. Então, mesmo assim, para esporte de longa duração, betalanina, pouca evidência, ou quase boa. Vamos para o nitrato, outro A? Boa. Pessoas acham que nitrato é pré-treino. Para começar, o nitrato ele precisa de 1h30 para fazer o efeito ergogênio para começar a funcionar. Então, se você tomou o nitrato, 40 minutos, começou a treinar, nem efeito ainda está fazendo. E quando a gente pega também para esportes de longa duração, nada confirmado de performance em melhora de longa duração. Ângelo, mas você falou que usa com lobo. Sim. O nitrato a gente tem muito resultado a uso crônico e melhora de cardiovascular. Então, se eu melhoro a minha saúde cardiovascular, ao longo do tempo, possivelmente eu vou melhorar o meu esporte de longa duração. Então, cabe também você ter um feeling de entendimento para onde, né, o estudo te levou. Porque se eu só cegasse no estudo, poxa, a única coisa do nitrato é rápida duração, alta intensidade, então não vou usar para o triatleta. Mas se eu enxergar esses outros estudos aqui, pô, melhorou hipertensão, melhorou condição cardíaca, melhorou respiração, um pouquinho de aumento de VO2 aqui, opa! Talvez esse nitrato a longo prazo, onde não temos estudos tão longitudinais, igual a gente tem o estudo de emagrecimento, venha assim trazer ali uma melhor resposta. Então, mesmo você tendo a evidência nível A, a gente tem que entender que evidência, e mesmo quando a gente tem a negação, é entender em que momento talvez aquele suplemento seja interessante eu estar usando ele em contrapartida e facilitando a vida do caboclo também, como eu falei, né? Vou botar você para comer 600 gramas todo dia de manhã de beterraba. Bom, um scoop de extrato de nitrato e tudo resolvido. Né? 600 gramas de beterraba, a chance de ir no banheiro realmente é muito grande, né? Bem grande. E por que eu coloco, às vezes, no pré-treino? Não precisaria? Não, porque eu penso no pré. Mas aí o cara não esquece. Já é aquela rotina. É o que ele falou, por que você não coloca tudo de manhã? Eu queria, porque
porque aí você Mais não fácil, esqueceria. Só que eu também tenho suplementos que eu preciso de times e eu tenho que pensar também em biodisponibilidade. Quer ver um suplemento que eu gosto muito, que é a nível de evidência B? Ômega 3. Olha. Né? Melhora ali a condição de saúde, imunidade, cognição, tá aí juntas do nosso intestino, cérebro melhora bastante. E o ômega 3 ele tem uma absorção pausada de 1 grama a 1 grama, de mais ou menos de 4 em 4 horas, e ele é muito melhor absorvido quando ele é tomado junto com os alimentos. Perfeito. Então, se eu coloco nas grandes refeições, eu tenho a certeza que aquilo vai Absorve chegar muito mais. Então, por isso que... E esse time também é interessante. Por exemplo, proteína. Por que eu não boto um caminhão de proteína de uma vez só? Porque eu tenho um limite de absorção de proteína que vai ser metabolizado em músculo. Eu até absorvo. Só que eu vou usar aquilo como energia que é desnecessário. Para mim sintetizar músculo, eu tenho um limite. Então, o ideal é pulsar, né, a proteína de 4 em 4 horas. Então, por isso que a gente divide ali as refeições junto com a estratégia de whey protein. Tá? Então, o suplemento, quando ele é bem encaixado, ele tem também o time de hora. Por isso que o seu nutricionista te deixa um pouco chato no dia a dia ali, que você tem que fazer aquilo no horário certinho. O whey protein tu vê mais como alimento do que como suplemento, assim? Como é que tu botaria ele? Eu coloco mais como um alimento do que suplemento. rotina da Um pessoa, alimento eu vejo. de facilidade. Isso, para facilitar. Ainda mais quando a gente está falando em bater proteína. Perfeito. Quando a gente está falando para o cara que quer hipertrofia, eu vejo ele mais como um suplemento, porque a gente vai usar em maiores quantidades e vai Pós-treino, usar, né? exatamente, vai usar como sinalizador. Legal. Porque muitas coisas, quando a gente fala em aminoácidos, eles são construtores, eles são tijolos, mas eles também sinalizam quem vai falar assim, bate lá na porta, chegou tijolo aí, chama os pedreiros para fazer a obra. Boa. Né? Então, eu também tenho esse momento. Então, quando eu vou pensando em hipertrofia, eu enxergo mais como suplemento. Quando eu vou enxergo ele como complementar a proteína diária para a saúde, alimento, né? Como em forma mais prática. Boa. O whey ajuda bastante, vai facilitar, né, essa questão da vida. Pô, é muito mais fácil você tomar do que fazer né, carregar ovo, né? E você é até meio discriminado quando você abre uma lancheira no meio de todo mundo ali no negócio, sabe aquele cheiro de ovo, né? Vamos lá, vou aproveitar. Ângelo, muito obrigado. Por favor, eu queria um agradecimento especial, Ângelo, por eu não ser o chato de dar esse conselho para esse menino aqui. No meio da sala. Chega com... Pior que não é isso. No avião. Cuscuz e ovo. E não só isso, coitado dos ovos, joga comida fora, porque são 4 gemas e 2 claras. Aí vai dar treta. Pô, não, são 4 claras e 2 gemas. Eu já até mandei um direct pra ele, é a dieta da Virgínia. Nossa senhora, muito obrigado. É tudo que eu precisava entrar nesse tema hoje. Vamos aproveitar para continuar. É até o quadro dele, né? Não é da minha conta, mas é a dieta da Virgínia. E banana depois do almoço. Não é suplementação, vou fazendo um corte aqui. 2 bananas depois do... junto com o almoço. É recomendado? Se tá na conta e impede talvez a vontade de comer um doce, né? Tudo bem. O problema é que se passa ali do que ele precisa comer de calorias. Tá protegendo, cancela. A banana, fruta depois do almoço é uma boa. Não, é uma sobremesa saudável. Não é sobremesa. O que falaram ontem nesse banana nunca será sobremesa. Não é um bolo. Bolo é sobremesa. Não é sobremesa. Bom, vamos voltar pro tema. Porque... Desculpa, eu não consigo criticar a fruta. Fruta não dá, né? Não, mas banana depois do almoço não dá. Vamos lá, vamos seguir. Voltando. Tudo bem, então vou agradar o global. Banana depois do almoço. Por favor. Vamos lá. Cafeína, então. Cafeína, acho que é o único porque eu vi o Blumenfeld falando uma vez, um triatleta profissional, que ele toma nitrato, tomava suplementos, ele falou que, perguntaram pra ele, tu sente alguma diferença? Ele, cara, eu não sinto, mas quando eu faço o exame bioquímico, dá diferença lá. Mas fisicamente, só a cafeína, ele falou, cara, dá diferença, assim, no sistema nervoso, talvez. Isso. Acho que é o único que a gente sente mesmo, né, que... Efeito agudo, a gente tem a cafeína, a gente até falou do efeito agudo da betalanina, que é mais o efeito colateral. colateral. Os dois, na verdade. É mais o efeito colateral, né, do que o efeito em si, porque a betalanina ela é um tamponante igual um outro suplemento tipo A, que é o bicarbonato de sódio. O que é o tamponamento para você que não entende? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente vai secretando ali uma acidose dentro do corpo e liberando hidrogênio no meio intramuscular. Né, que fica aquele monte de íon de hidrogênio e esse monte de hidrogênio vai deixando o músculo ácido. Quanto mais ácido o músculo fica, miosina não consegue encaixar em actínio, que são essas fibras musculares que fazem a contração. Quando isso vai ficando ácido, falha muscular.
Se eu tenho muito hidrogênio, isso acontece mais rápido. O que a beta-alanina faz? Ela se junta a outra aminoácido histinina, forma um dipeptídeo chamado carrosina, se liga a esse hidrogênio e deixa esse meio mais básico, mais tempo, e essa contração muscular acaba acontecendo e a falha vai se estender. O mesmo acontece com o bicarbonato, só que isso é expulso para o sangue pelo nosso corpo, porque é onde já tem bicarbonato naturalmente, e ele tampona também o bicarbonato da mesma forma, esse hidrogênio que foi expulso do músculo para o sangue ali, resolvendo. Então, isso é o efeito ergogênico da beta-alanina. A coceira é só coceira. Só, né? Não é o benefício aí. Tem que falar, bateu, que não sei o que, a gente já contou aqui. Mas aí a indústria aprendeu isso e hoje ela gosta disso. Só que ela sofre um problema da Anvisa. A Anvisa não deixa você botar mais do que 2 miligramas justamente porque ela não quer coceira nos outros. Vai dar problema. Né? E quando a gente pega o efeito ergogênico da beta-alanina nos estudos, é de 2,8 a 3,2 até 6. Então, hoje a Anvisa, por uma coisa de efeito colateral, fraciona o uso da beta-alanina em mais vezes para você não sentir o que todo mundo gosta, que é a coceira. Né? Que não é o efeito ergogênico realmente da coisa. A cafeína ela já vai agir diretamente ali como estimulante no sistema nervoso central. Né? Ela se liga a receptores de adenosina, que é até o nosso receptor de dor. Por isso que a gente tem uma inibição da dor, porque ela meio que esconde, a gente pode até olhar que alguns remédios de dor de cabeça têm cafeína, então porque ela potencializa esse reflexo, a dor que a gente tem, então ela melhora também a sua performance. E hoje em dia, a gente ainda sabe que tem pessoas que metabolizam bem a cafeína e pessoas que metabolizam mal a cafeína. Através de um exame genético, a gente consegue entender bons metabolizadores e mal metabolizadores, e tem um estudo de uma excelente pesquisadora que mostrou isso, ela separou, primeiro ela fez tudo junto, o efeito positivo da cafeína foi de 1%. Quando ela separou os grupos por genética, ela começou a perceber que ela tinha efeitos muito melhores nesse grupo e efeitos até adversos nesse grupo. Tem gente que se tomar cafeína vai pior na prova. Isso não. Né? Então, tipo assim, até isso a gente tem que entender no suplemento para quem funciona e em que momento você colocar aquilo. Caramba. E esse de prateleira é meio que uma dose única, com 2.000 de beta-alanina e vai para a menina de 50 quilos, para o homem de 1,90 m e... Para todo mundo é um scoop. Eu não consigo, primeira coisa que eu não consigo entender isso. Como é que para todo mundo é um scoop? Né? Se você pesa 100 quilos, se você pesa 50, um scoop. Né? E cada dia a gente está vendo mais exageros. Né? Esse dia eu vi um pré-treino com 600 miligramas de cafeína. Nossa. Né? Uma porrada que eu falei, caramba, o que esse cara quer com isso? Tá louco. Né? Eu tomei um de 400, me deu dor de cabeça. Pois é, a gente fala num limite de 420, né, por diário. Então, e o café tem cafeína, tá, gente? É bom lembrar, né? Aqueles cafezinhos por dia também tem que entrar nessa conta. Então, tipo assim, o gel de cafeína que você usou no treino também tem que entrar nessa conta. Então, tem que saber ali como programar direitinho esse suplemento para ele também não ser ruim, né? Porque, mais uma vez, trazendo, se for em excesso, vai te trazer malefícios ao invés de benefícios, né? Caramba. E outra coisa que está na moda agora são os eletrólitos, né? Não sei como foi quando começou, Rodrigo, que eu comecei no triatlo, botava sal na água, depois surgiu a cápsula de sal, que a gente tomava a cada 40 minutos, botava sal também. Também, a gente já fez de tudo. Na verdade, eu comecei com rapadura como carboidrato da... Mordia esse negócio lá. Era rapadura, depois veio sal, aí começava a usar, a gente usava muito alimento, né? Como não tinha muita suplementação específica. Era para poder bater o sal, era batata, eu já aproveitava, colocava o sal na batata, castanha salgada e enfim. Jogava uma gordura junto, né? Então. No meio da prova foda, Lobo, aí não dá para defender aí. Meu primeiro Ironman em 2014, olha que a gente tá falando de 11 anos, 12 anos, quase 12 anos. O quanto evoluiu, absurdamente. Eu comecei, se for olhar um pouco mais para trás, quando eu comecei na corrida, né? Enfim, comecei com esporte de endurance, natação e corrida em 2000, 98 para 2000, que já tem 25 anos. Parece que a gente teve um salto absurdo de 2015, 16 para agora, em 10 anos, do que... Né, em 10 anos para trás, eu não lembro de ter mudado nada, eu mudava pouca coisa. Em 2016 eu fiz 70.3 com um gel por hora, eu acho, um gel. Em 2014 cara... Não se conseguia medir isso, né? Eu acho que a maior mudança foi hoje você a evolução até o in loco, né? Você consegue medir mais esses consumos, então começou a perceber, opa,
posso dar um pouco mais. E na prática, olha só como é importante a suplementação bem direcionada e hoje com maior disponibilidades e claro, produtos melhores, né, com base em ciência. Em 2014, eu grudava sachês de batata doce amassada. É como se fosse purê de batata doce na bike. Para poder não ficar só no gel, mas a tem gente gente misturava. que faz isso em 2026. Vai tomar muito, né? Pra digerir tudo isso de batata. Assim, Foi o que eu falo, cara. Só que olha na prática, eu não comi. Por quê? Porque tem uma coisa simples. Aquela batata doce era feita no dia anterior. Aí, mesmo botando na geladeira, você deixa a batata doce e a coragem de comer aquela batata doce no meio do ciclismo, depois de sol. E a chance de contaminar também fazendo, botando aquilo dentro do saquinho. E estragar por conta do calor. Passa a mão na corrente suja de graxa, dá um nó na batata e aí se vai. Caraca, então, putz, olha só, a suplementação facilitou, né? Sim, Tanto para a gente poder viabilizar o consumo durante, quanto mesmo para poder aumentar a nossa tolerância. Ainda mais você que é um especialista em treinar o intestino, né? Não é treinar o intestino para ir ao banheiro, é treinar o intestino para não ir ao banheiro durante as provas, tá? Mas isso é muito importante levar em consideração, né? Total, né? Ainda mais que a gente começou a entender ali os níveis de absorção de quais nutrientes por quais, né, caminhos. Então hoje a gente tem uma ideia precisa de quanto de glicose esse atleta absorve por hora, quanto de frutose ele absorve por hora. Hoje a gente já tem marcando, né, medições de carbono, através da oxidação do gás carbônico, saber isso, quanto ele oxidou de frutose, quanto ele oxidou de glicose, não só mais de carboidrato. Eu não sabia. Eu hoje sabia sim, do carboidrato. E os estudos que estão evoluindo mais dentro do carboidrato, se acredita chegar nessa linha de entender quanto de frutose o Rodrigo precisa e glicose, quanto de frutose e glicose o Diego precisa a passar do tempo. Porque parece que enquanto a gente tem glicogênio, isso importa pouco. Porque, e é o que a gente vai falar daquele estudo que saiu, né? Vai ter um episódio sobre carboidrato. Exatamente. Aí, quando o sistema nervoso central, ele entra em pânico quando falta glicose circulante. Sim. E quem traz isso? A frutose. Quando ela é absorvida, jogada pelo seu fígado, ela causa o glicogênio hepático e ele alimenta a frutose, a glicose do sangue. Sim. Então, se perceberam que com o passar do tempo da atividade, parece que depois da terceira hora, que é onde você está com menos glicogênio, se você aumenta a quantidade de frutose, você se dá melhor. Tanto que se você está vendo as novas gerações de intratreinos saindo do 2 para 1, para 1 para 0,8, 1 para 1. Então, é justamente sentindo a necessidade de mais glicose em treinos mais longos. Mais frutose. Interessante. Olha, muito bom. Vamos aprofundar nisso daí depois aí, galera. No episódio de carboidrato a gente entra mais a fundo nisso. Mas aí, entrando nos eletrólitos agora, que tá nessa moda dos eletrólitos, né? A galera... Caramba, cara. Foi uma nova moda, né? É um bom porra. É o que eu falo. Não mudou nada cientificamente e no marketing trouxe um peso, né? Não pode sentir sede mais, tem que tomar... não pode suar. Sem criticar a marca, vamos saber qual é, né? Chegou uma marca a falar que não beba água, beba minha marca. Né? Então, calma lá. Né? Não é assim, não é todo mundo que precisa... É o que eu falo. Se você não pratica esporte de longa duração, você não precisa repor eletrólitos, você não transpira comida, o suficiente. Exatamente, é só botar o sal na sua comida, sua comida já tem sódio. E o que eu vejo é o mais engraçado dos blogueiros. Aquele blogueiro que falava mal da Coca Zero porque tinha sódio, falando que tem que tomar 5 sachês de sódio que dá 10, 20 vezes mais do que Coca Zero tem de sódio por dia. Né? E as pessoas começaram a achar que o sódio é dose dependente. Quanto mais eu vou correr. Pensa que é... E nada mais equilíbrio do que sódio. Sódio é justamente para equilibrar a homeostase do seu corpo. Eu tenho que ter a quantidade de água versus sódio equalizada. Então, se eu transpiro água e eu transpiro sódio, eu tenho que repor o que ficou. E as pessoas estão deixando de beber água para tomar só eletrólitos e estão fazendo ali, quebrando ao inverso. Né? Você pode ter até uma cãibra por excesso de sódio, por quê? Desidratação. Porque tá muito sódio, Ela tem uma noção, a gente tem um equilíbrio no nosso corpo de sódio e a água a gente não armazena sódio, né? Não, vou guardar sódio pra prova. Isso aí, eu não tenho uma caixa d'água de sódio, um foquezinho. Se tu tomar mais sódio, vai aumentar a quantidade, vai ficar desequilibrado a homeostase ali do corpo. Exatamente, e desse momento,
tudo no nosso corpo funciona meio que em bombas de eletrólitos, né? Eu tenho Isso. sódio e potássio que joga energia para lá, Isso. joga energia para cá e faz isso acontecer. Se eu coloco muito um soluto, eu paro essa bomba. Uhum. Né? Então as pessoas ficam pensando, não, vou me entupir de sódio que eu vou bater meu RPE. Não vai, amigão. Né? Você tem que ter um equilíbrio disso para você Tem um realmente... E a gente tem guidelines de, sei lá, 60 anos, né? Que é de 500 a 900 miligramas por hora em provas que duram mais do que 2 a 3 horas de. E se você pega o Tour de France, que é onde está o maior dinheiro de tudo que a gente fala de endurance no mundo hoje, os atletas para prova de 8, 12 horas estão usando 500 a 900 miligramas por hora, não mais que isso. Você acha que se só tivesse performance eles não estavam usando 2 mil mais, lá? Né? De vez em quando você vê um atleta postando que por 2 mil. Vê se esse cara não é patrocinado por essa marca que vende sódio. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha no resto para ver se não tem alguma coisinha. E um grande problema também é quando a gente, também se a gente não tem um especialista, uma pessoa capacitada para fazer essa arquitetura, né? Se a gente tem 4, 5 suplementos, de repente a gente está ingerindo, por exemplo, vamos fazer um intratreino. A gente mistura um daqui, um dali, quando vai ver já deu 1.500, 1,5 gramas de sódio por hora. As pessoas esquecem disso, né? Então, ler rótulo é muito importante e, claro, o nutricionista especializado, ele vai te ajudar a alertar para esses problemas, para evitar também sobrecarga que pode ser prejudicial, né? Perfeito. Você pode até causar hipertensão por excesso de sódio. É o que sempre foi falado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem um limite diário. Tem um limite diário. A gente tem de 2.000 miligramas diária. Lógico, quando você pratica o esporte, você perde mais, né? E hoje a gente sabe que a gente tem a tecnologia para identificar individualidade disso. A gente tem grandes perdedores de sólidos, a gente tem grandes transpiradores, então a gente tem métodos hoje para medir. Hoje a gente já tem equipamentos que ainda não são 100% bem qualificados, mas, né, conseguem ajudar. Em teste de laboratório a gente tem isso melhor, né? Então a gente consegue adaptar isso. E até no teste de peso, você consegue se pesar antes e depois e ter uma ideia ali de quanto você perde de sódio líquido para ir recolocando. Então é realmente individualizar isso que vai te trazer o melhor benefício do que simplesmente ver uma reportagem de fulano que usou 2 gramas e achar que é 2 gramas de sódio que vai fazer você performar melhor. Boa. A gente tem os dois extremos, na verdade. A galera que tem que tomar toda hora e a galera que não precisa tomar nada. Tá Isso é tudo mentira da mídia, estão contra você e você vê que, tipo assim, todo mundo lançou um sódio, né? E vender sal a esse preço deve ser uma coisa bem interessante. Nossa, né? imagina. Um sachêzinho, comprou 1 quilo de sal. Botou num sachêzinho colorido e falou assim, olha, toma aqui. Bota o blogueiro lá, né? Fica mais margem fácil. de Né? lucro Então, deve ser uma coisa absurda. Aí que eu falo, tem esse abismo. É necessário? Pô, a gente já tem estudos comprovando que é extremamente necessário para a performance, para a desidratação. Mas na quantidade certa e no momento certo que vai te trazer o benefício. E pode misturar o sachê de eletrólito com carboidrato, não tem problema? Não tem problema. Até o que o Rodrigo falou é bem sensato e as pessoas esquecem. Geralmente o gel de carboidrato tem uma quantidade boa de sódio. E hoje em dia, quando a gente usa mais de um gel de carboidrato por hora do que não era lá no início, se você pegar ali as 150, 200 miligramas que você tem, você usa 4 sachês por hora, você bateu já a sua quantidade de sódio. Você não precisa botar mais sódio por isso. Sal. Tá, muito bom. Olha uma coisa, Rodrigo Lobo. Perfeito. A gente vai longe, eu acho que só para fechar, a gente falou, é muito importante nessa suplementação, então entender que existem suplementos com evidência A, que são consolidadas, Sim. Evidência B, que ainda tem, né, uma relação... Funciona, mas às vezes é muito para determinada coisa, né? Então ele tem um nível de evidência menor. Isso. E até C e D, que a gente ainda tem alguns suplementos marcados. E não só isso, tem suplementos que têm relação ali direta com a performance esportiva, tem suplementos que têm, como a gente discutiu aqui, que tem mais a ver com a saúde e longevidade, que também não deixa de nos ajudar na performance esportiva. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso, não só isso, né? Senão a gente também gasta demais e não precisa gastar tanto assim. Mas que a gente tem que usar a nosso favor mesmo para poder nos ajudar a tornar mais viável. Para ajudar, não para atrapalhar. Exatamente. Top. Muito
bom. Muito bom. Perfeito. Uma aula de suplementação hoje. O cara é uma máquina. Eu espero ter Daria pra ir ajudado. longe aqui, né? Daria pra falar dos suplementos de evidência B, C e D, É, mas não, acho a que o gente- mais importante... Não vou falar tudo que depois não sou convidado aqui mais, né? Eu quero voltar, pô. Quero voltar, quero voltar. E vai ser um sobre carboidrato, galera. Então fiquem de olho, acompanhem aí. Vamos. O Ângelo já vai entrar na divisão da sala aqui, sócio do Assumir os podcast. boletos. Mas é top. isso. Muito Então, bom. lembrando, deixa o like se gostou do vídeo. Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários. E se estiver precisando de uma assessoria esportiva, considere treinar com a Lobo. O link para falar com a nossa equipe tá aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e Bora pra cima!